Oi, gente, tudo beleza? Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre anfíbios, tá? Para prosseguir aí com o nosso conteúdo da semana passada. A gente está estudando tudo na ordem evolutiva, bonitinho, tá? Primeiro os peixes, que evoluíram aí para uns anfíbios, tá? Vamos entender por quê, como que isso aconteceu, tá? Então, vamos lá. Nas proximidades de riachos, lagoas, açudes, banhados e outras áreas alagadas, você pode escutar o som dos anfíbios, sapos, pererecas e rãs. É isso aí. Então a gente tem aí já onde encontrar os anfíbios, vocês já sabem. Agora a gente vai entender o que é um anfíbio, que todo mundo tem nojo, rejeita o bichinho. Mas ele é muito bonitinho e muito importante também aí para o ciclo aí da natureza, né, pela alimentação e outras coisinhas. Vamos lá. O que significa anfíbio? Anfi vem de dois, né? Dupla, tudo que remeta aí a número 2. Calma, número 2, 2 mesmo, tá? E bio vem de vida, então vida dupla, duas vidas, né? Por que, professora, duas vidas? Bom, eu escrevi para vocês aí o seguinte: a palavra grega, né? A palavra anfíbio é de origem grega, vida dupla. Esses animais são capazes de viver em ambiente terrestre na fase adulta, mas dependem da água para reprodução. Explicando melhor, essa vida dupla é porque o anfíbio ele nasce na água e depois ele vai crescendo, vai evoluindo um pouquinho e consegue sair dela. Mas mesmo tendo uma vida entre aspas terrestre, ele ainda tem necessidade de voltar na água para se reproduzir, porque ele só se reproduz na água, tá bom? Ele é dependente ainda da água, né? Na evolução aí que a gente teve no planeta e tal, né? De acordo com o que eu falei com vocês, primeiro peixes, depois os anfíbios. Os anfíbios eles foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre, não efetivamente, né? Como eu falei para vocês. Eles ainda têm muitas restrições e vão sempre estar dependentes da água. Né? Eles têm a pele fininha, não pode, isso vê que sempre eles são meio, parece que eles são gosmentos, mas eles não são gosmentos. Eles precisam produzir esse muco para poder se manter úmido quando eles estão afastados, principalmente de locais onde não tem água. Né? Então, eles não é nojento, é o que eles produzem para poder sobreviver. E além disso, os ovos que eles colocam na água não tem casca. Né? E se eles forem colocados em ambiente que não seja na água, eles vão ficar ressecados e não vai dar em nada. Né? Então, por isso que a gente fala que ele é anfíbio, né? Vida dupla é por isso. Corpo não, temperatura do corpo e cobertura. O que eu escrevi para vocês aí é que os sapos, as pererecas, sapo, perereca, os anfíbios de modo geral, eles são pecilotérmicos. O que é um cara pecilotérmico? São aqueles que são incapazes de manter a temperatura constante do corpo. Tá? Eles estão sempre variando. Eles não têm pelo, não têm escama, não tem nada. A pele deles é lisa, lisa, lisa. Né? Eles são animais de sangue frio. A pele deles, por ser fininha, ela vai ser rica em vaso sanguíneo, em glândulas que vão ajudar na respiração. A gente vai... Eu não botei no slide aqui para vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre depois. Sobre a respiração mais a fundo, tá? Uma curiosidade é que quando eles estão com sede, né, assim, sede mesmo de beber água, eles encostam a região ventral, né, da barriguinha ali, na água e absorvem a água pela pele. Eles não bebem água, né, pela boquinha, eles conseguem absorver a água pela pele. Isso é muito interessante para você entender que ele consegue, né, pela pele ser muito fininha, ele consegue fazer muitas coisas através dela. Sapo gosmento. O sapo gosmento que eu botei aí foi o que eu impliquei com vocês ainda agora, né? Que todo mundo fala que o sapo é gosmento. Na verdade, ele tem mucosas, né? As glândulas mucosas. Elas vão produzir aí essa gosma, né? Que todo mundo fala. É um muco. E a cerose, a glândula serosa vai produzir veneno. Mas nem toda substância tóxica, tá? Todos eles vão produzir, tá? Todo anfíbio produz aí substância tóxica. Foi o que eu botei para vocês. Mas existem espécies e espécies. Existem as mais tóxicas,
tá? E as menos tóxicas. E os acidentes, quando acontece acidente com o ser humano, só vai acontecer se entrar em contato, né, da mucosa, né, com a mucosa dele ou com sangue, tá certo? Mas, né, gente, existem aquilo que eu falei. As menos tóxicas às vezes não causam nenhum dano, tá bom? Mas mesmo assim é melhor ficar alerta, né, galera? Não é pra sair pegando sapinhas, pererequinha na mão aí, tá bom? Sobre a respiração, que a gente falou ali ainda agora. Acho que dá pra ler direitinho, né? Eu que tô meio cegueta mesmo. A respiração, a gente tem aí um cara muito incrível, né? A gente tem um animal que tem um tipo de respiração pulmonar, cutânea e branquial. Ou seja, o sapo, o perereca, o anfíbio, de modo geral, ele tem 3 tipos de respiração. Isso é muito bacana. É para você ver que ele ainda está numa fase transitória, ele ainda não sabe, né, ainda está indeciso, porque infelizmente ele ainda necessita de vários ambientes, desculpa, para poder sobreviver, né? O que eu deixo aqui para vocês escrito é o seguinte, né? No estágio de vida aquática, quando eles são larvas, eu vou pular, vou botar aqui, gente. Aqui, eu vou botar essa imagem aqui, só para vocês darem uma olhada, tá? Ó, então eu vou ler para vocês e vou explicar por essa imagem aqui, tá? No estágio de vida aquática, quando eles são larvas, os anfíbios respiram por brânquias, né? Larvas a gente vê ele ali embaixo, bonitinho. Como os peixes. Quando eles são adultos e vivem no ambiente terrestre, eles fazem a respiração pulmonar. Mas assim, os pulmõezinhos deles são muito simples, né? A superfície de contato para a troca gasosa é muito pouca, né? E a respiração pulmonar vai ser pouco eficiente, ou seja, não vai ter uma eficiência tão grande. Por isso que eles precisam sempre estar úmidos para poder fazer a respiração cutânea, que é através da pele, né? Eles fazem troca gasosa pela pele. Então, por isso que eles são sempre, como a gente falou, gosmentinhos, né? Para ter essa aparência brilhosa. Ok? Ó, deixa aqui pra vocês, quem quiser pausar para ler depois. Só para finalizar, a pele dele sempre, fiz fechar mesmo, a pele dele sempre tem que estar úmida, né? Os gases, senão os gases não vão se difundir na pele dele se estiver seca, né? Como eu falei, a pele é muito fininha e as células que ficam ali em cima na pele fininha vão permitir a passagem do oxigênio para o sangue, tá bom? A pelezinha dele é bem vascularizada, tem bastante vaso sanguíneo. Sobre a nutrição, a digestão e a excreção. Vamos lá, sobre a nutrição, a gente tem aí carnívoros, tá? Todos são carnívoros. Tem uma língua aí muito interessante, né? Já é típica, todo mundo conhece, todo mundo sabe dessa história da língua do sapo, né? Aquela que gruda no inseto, tá? A língua deles, né? Isso só em algumas espécies, elas têm características que são adaptativas, né? Quando a gente fala adaptativa é porque ele adaptou aquele órgão, aquela parte do corpo para alguma coisa. Eles vão conseguir caçar inseto em pleno voo. Se tiver um inseto voando, ele consegue, né, utilizar a língua que vai ser presa na parte da frente da boca. Não é na parte de trás, é na parte da frente, tá? Quando ela é esticada para fora da boca, a língua alcança uma distância muito grande. E ela é pegajosa também, né? O que vai facilitar aí na captura da presa do inseto, seja do que for, tá bom? Sobre a digestão, eles têm um estômago bem desenvolvido, tá? O intestino vai terminar numa cloaca, tá? Essa cloaca ela vai servir tanto para reprodução quanto para liberar aí os excretinhos deles, tá bom? Ele também tem fígado e pâncreas, tá? Os anfíbios. Que eu escrevi para vocês que o sistema digestório produz substâncias capazes de digerir a casca dos insetos, né? Que muitos insetos têm a casquinha durinha. Sobre a excreção, através dos rins e a sua urina, através dos rins, né? Feita através dos rins e a sua urina é abundante e diluída, bem diluída, né? Há bastante água nessa urina em relação às outras substâncias que vão formar ela. Em relação à reprodução, né, reprodução dos anfíbios é bem interessante, né? O acasalamento acontece aí na água,
como a gente já tinha falado, o lugar da reprodução deles vai variar de espécie para espécie. Pode ser numa poça de chuva, pode ser num rio, pode ser num lago, numa lagoa, tá? Também tem aqueles que vão procriar na terra, desde que ela esteja bem encharcada, bem úmida, tá? Esse acasalamento, como a gente falou, acontece na água. O sapo coacha, né, faz aquele barulho. Esse barulho que ele faz, esse chamado dele, é um pré-nupcial, que a gente fala, é um ritual pré-nupcial. Se a fêmea estiver no período fértil, né, se ela estiver preparada já para acasalar, ela vai ser atraída pelo macho, né? Por meio do quê? Por meio do canto dele, do coachar dele, tá bom? Geralmente, só para lembrar, as fêmeas são bem maiores do que os machos, tá? No caso aqui dessa imagem, a fêmea, ela está sendo abraçada pelo macho para estimular a liberação dos óvulos, tá? O que a gente chama aí do forte abraço. O abraço é o abraço do acasalamento. Esse abraço, né, do macho na fêmea, ele pode levar dias, né, até que a fêmea consiga lançar os óvulos na água. Aí quando ela lança os óvulos na água, o macho também lança os espermatozoides que vão fecundar os óvulos na água, isso tudo na água, tá? Para formar lá os filhotinhos, tá? Os girininhos. Uma curiosidade, uma coisa importante é saber que o sapo, a ranha e a perereca fazem fecundação externa, ou seja, fora da água. Agora a salamandra e a cobra cega, que são outros tipos de anfíbio, eles fazem fecundação interna, tá bom? Os ovos, como a gente falou, os ovos eles não têm casca, mas eles são protegidos por uma substância gelatinosa, bem grossa, tá? Que vai prender, vai ser fixada nas plantas aquáticas, até que as células sejam desenvolvidas, né, vão se dividindo para formar os embriões. Os ovos, quando estão fecundados e germinam, né, quando eles nascem, as larvas a gente chama de girino, e eles vão viver e vão crescer na água até fazer a metamorfose para passar para a vida adulta, tá? A metamorfose é esse processo aí, uma série de transformações que é um pouquinho lento, né? Óbvio que não é em um dia que num dia ele é A, no outro dia ele é B, no outro dia ele é C, não. Demora um pouquinho para ele se transformar aí de girino, né, em adulto. O que acontece nesse processo é o desaparecimento das brânquias, tá? Quando o sapo, perereca, rã, um anfíbio, ele fica adulto, ele não tem mais a respiração branquial, tá? Ele vai ter respiração branquial durante a fase larval, durante a fase de girino. Quando ele sai da água, acabou. Ele só tem pulmões, como a gente falou que são fraquinhos, né? E a respiração cutânea que vai ser pela pele, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? É isso aí. Qualquer coisa, mandem mensagem. Podem perguntar à vontade. E só pra gente finalizar, que eu não botei aqui pra vocês no slide, os grupos de anfíbios, tá? A gente tem aí os sapos, as rãs e as pererecas no grupo chamado de anuro, as salamandras e cobras cegas no grupo chamado de ápodes, tá? Ápodes é porque não tem pé e anuro é porque não tem cauda, tá bom? Então, sapo, rã e perereca no grupo dos anuros e salamandras e cobras cegas nos ápodes, tá bom?